Olá, muito obrigada por estar aqui no meu canal, Valquíria Melnick, falando de saúde e beleza com os melhores especialistas. Hoje a gente vai falar sobre anestesia, muita gente tem medo da famosa anestesia, né? E ela é utilizada em quase todos os procedimentos cirúrgicos. Eu trouxe um especialista para tirar suas dúvidas. Aproveita e já se inscreve aqui no meu canal. E quem está aqui comigo hoje é o Dr. Gabriel Redondano, ele é médico anestesista do Hospital Vera Cruz, em Campinas, é também diretor-presidente do Grupo Care Anestesia. Seja muito bem-vindo, Dr. Gabriel. Obrigado, agradeço o convite. Muito obrigado. Para nós é um prazer recebê-lo aqui, né? Veio de Campinas dar uma entrevista para a gente, vamos conversar então. Bom, continua sendo uma das causas de medo dos pacientes, mesmo com tantos avanços, doutor? Sim, todo paciente às vezes tem muito mais medo da anestesia do que da cirurgia em si, né? Muito é por conta de alguma trauma pregresso, ou alguma história mal contada, ou mesmo da própria evolução da anestesia que deixou algum trauma, ou mesmo não teve a chance de conversar com o anestesista sobre a melhor técnica. E como que está a evolução? Porque a gente sabe que tem aí uma evolução por trás da anestesia e o procedimento também de monitorização. Queria que você nos contasse. Perfeito. Algumas coisas melhoraram muito nos últimos anos, né? Você tocou bem, a monitorização e também a qualidade dos fármacos, dos anestésicos, das drogas. Então, a monitorização hoje ela permite que a gente consiga, assim, supor, ou mesmo assim já ter alguns indícios que vai acontecer alguma complicação antes mesmo dela acontecer, e com isso tem tempo de agir. E os medicamentos, eles evoluíram muito, é muito raro uma reação adversa, uma alergia, alguma complicação. Os medicamentos têm poucos efeitos colaterais. Além do que também, os anestesistas cada vez mais têm buscado uma formação melhor, estudado mais, compreendido todo assim cada tipo de paciente e fazendo uma técnica individualizada para cada paciente. Então são três coisas que melhoraram muito nos últimos anos. Bom, então talvez até por isso que seja também importante aquela consulta pré-anestésica, doutor? Perfeito, é fundamental. Na consulta pré-anestésica já tem a chance, né, de dissipar os medos que o paciente tem, né, de explicar direitinho cada tipo de anestesia, o que é melhor para ele, conhecer quais os medicamentos que ele toma, se pode continuar tomando para aquelas cirurgias, tem que suspender ou não. Se ele já tem alguma história de alergia, também já evita, não vai fazer nada que ele já tenha alguma crise alérgica. E além do que, conhece os familiares, consegue ter uma conversa ampla, ver quais são as técnicas melhores para cada paciente. Nossa avaliação pré-anestésica é fundamental para fazer uma melhor triagem desses pacientes. Sem dúvida. E quais são os tipos de anestesia que existem? Basicamente, assim, a gente fala anestesia geral ou não geral, mas é muito mais do que isso, né? Tem as anestesias que se difundiram muito, anestesia para parto, para cesárea, que aí as mais utilizadas são aquela anestesia na coluna, que é a RA, que é peridural. Mas fora a anestesia geral, hoje, a gente tem uma infinidade de outros, são bloqueios anestésicos. Tem um avanço que a gente utiliza muito, aparelho já conhecido em outras especialidades, que é o ultrassom. Com o ultrassom a gente consegue visualizar o nervo e consegue injetar uma quantidade mínima de anestésico para ter um efeito localizado. De repente fazer uma cirurgia da mão, do braço, da perna, uma anestesia localizada. Então a infinidade são centenas de técnicas, então é possível escolher e também personalizar melhor para cada paciente. E como que é a segurança dessas técnicas? Sim, a segurança da anestesia, ela vem muito assim, ela veio da cultura da aviação. Então antes, por exemplo, do avião decolar, é checado com o piloto se o avião está funcionando os motores, a turbina, se está abastecido, se a equipe está toda pronta. Então, para a anestesia começar isso também, faz um checklist na sala, verificando se o paciente tem alergia, se precisa de uma reserva, de repente, uma unidade de terapia intensiva, se ele vai precisar de algum equipamento que não está em sala. Então, com isso, faz todo um checklist seguindo passo a passo mesmo para dar máxima segurança para esse paciente. Entendi. E existe algum risco em alguma anestesia? Alguma é mais perigosa? Então, na verdade, quando a gente conhece o paciente, as doenças que ele tem, o tipo de cirurgia que vai ser feita, com isso você escolhe a melhor técnica para aquele paciente com a máxima segurança. Então, logicamente que hoje uma maior quantidade de pacientes estão fazendo cirurgias que antigamente não eram feitas,
porque não tinha técnica necessária, até técnica cirúrgica. Pacientes hoje cada vez mais estão, pacientes mais velhos que não eram submetidos à cirurgia, hoje é possível, com técnicas minimamente invasivas, permite uma rápida recuperação. Então, a gente tem que casar então, o tipo de cirurgia, alguma doença que o paciente tenha, né, e aí com isso você escolhe a melhor técnica. Para a gente ter uma ideia, quando a anestesia começou lá atrás, né, há mais de 100 anos, a complicação de anestesia era 1 em cada 100, depois foi 1 em cada 1000. Hoje ela está em torno de 1 para cada 200 mil cirurgias. Então, melhorou muito isso. Não, sem dúvida, né? Bom, existe algum exame que mostre que o paciente tenha alergia a algum determinado medicamento ou não, doutor? Isso aí não é feito de rotina, né? O que a gente utiliza quando mais uma história pregressa do paciente, se ele já toma alguns medicamentos, porque na anestesia em si, não utiliza-se muitos remédios, assim, diferente do que ele está tomando no dia a dia. Sim. Então, de repente, se ele já tem alergia a algum analgésico, a gente não vai fazer esse analgésico, mas não tem nenhum exame específico, porque para fazer uma anestesia a gente utiliza aí, de repente, 15, 20, 25 tipos de anestésicos, de drogas, de fármacos durante aquele procedimento. Se de repente, se ele teve alguma alergia durante aquele procedimento também, o que a gente fala é que o melhor lugar para ele ter alergia é no centro cirúrgico do lado do anestesista. Que aí todo o tratamento já está pronto e o profissional habilitado para tratar dessa crise também. Sem dúvida, né? Sempre preparado para isso, se precisar. A anestesia pode levar ao choque anafilático, não? E sim, o choque anafilático ele é uma reação alérgica do nível mais grave, vamos dizer assim. De repente, alguns componentes que é utilizado, de repente até um antibiótico, algum outro anestésico, pode desencadear uma crise alérgica que chega ao choque anafilático, que aí ele é marcado assim por uma queda brusca de pressão arterial, de funcionamento do coração, às vezes complicação respiratória. Mas, de novo, hoje o tratamento está muito bem instituído, né? Caso tenha. O anestesista ele tem o treinamento já para uma detecção precoce desse choque e fazer os medicamentos para ser revertidos. Aí, nesse caso, quando tem e não ficou claro qual foi o tipo de... às vezes não é nem um anestésico, às vezes algum derivado de borracha, de látex, mas de repente não ficou claro o que desencadeou, aí depois da cirurgia o paciente é submetido a alguns testes para ele não ser mais utilizado aquele tipo ou de remédio ou fármaco, algum componente. Mas eu volto a dizer, o melhor lugar para ele ter, não que exista o melhor, o mais seguro para ele ter esse choque anafilático é no centro cirúrgico com o anestesista ao lado. Sem dúvida. E quais são os sintomas os efeitos e os sintomas de uma anestesia? Hoje o que a gente faz são medicamentos de curta duração. Então são medicamentos assim de curta duração, então a gente tem que fazer ele ser injetados ou inalados continuamente durante o procedimento, para depois eles não terem efeito acumulativos. Então com isso a gente consegue infundir de repente alguns medicamentos, dependendo do tipo da cirurgia. Se a cirurgia levar 2 horas, 3 horas ou 8, 12 horas, a gente mantém essa infusão contínua, de maneira que a hora que acabar a cirurgia para de fazer os anestésicos e rapidamente o paciente acorda, coisa de às vezes 5, 10 minutos. Então com isso diminui os efeitos colaterais, às vezes as coisas às vezes que tinha de sintoma de náusea, de vômito, tremor depois da cirurgia, então tudo isso é minimizado. Além disso, o anestesista fica todo o tempo também controlando a pressão arterial, frequência cardíaca, a respiração, o controle da temperatura. A sala de cirurgia é mais gelada, então coloca assim, algumas mantas térmicas com ar aquecido para evitar todos esses eventos assim, adversos e desconfortáveis no pós-operatório. Sim, e é importante estar em jejum também, né, na anestesia. Muita gente questiona por que estar em jejum. Sim, quando é submetido a uma anestesia geral ou mesmo uma sedação, perde-se a consciência e com isso o reflexo da tosse também é abolido, ele também não acontece durante esse momento. Então se tiver algo no estômago, há risco de ter uma regurgitação e aí aspirar, ou seja, ir para o pulmão. Então é um quadro grave. O que tem feito hoje é que tem alguns tipos de alimento que são muito seguros, que podem ser utilizados até antes da cirurgia. Então imagine que às vezes o desgaste de uma cirurgia é como se fosse correr uma maratona, uma meia maratona. Então o paciente ele tem que estar bem nutrido. Embora a gente faça essa nutrição com soro para hidratá-lo, alguns tipos de alimento eles são seguros até poucas horas antes da cirurgia. Então, por exemplo, tem algumas soluções de isotônico, mesmo água de coco. Se tiver uma indicação em pequenas quantidades, pode ser tomadas até 3 horas antes, 2 horas antes da cirurgia, que não vai ter risco de ter essa broncoaspiração. Então, alguns alimentos são seguros. A maioria dos alimentos, o recomendado são 8 horas de jejum.
Doutor, maravilha, adorei a entrevista. Acho que agora todo mundo fica mais tranquilo para fazer uma cirurgia e passar por uma anestesia. Eu espero que sim, que a gente consiga desmistificar um pouco da anestesia. Com certeza. Foi um prazer falar com vocês aqui. Igualmente. Se você gostou dessa entrevista, dá o seu curtir aqui. Não se esquece de se inscrever no meu canal e dá sua sugestão qual é a entrevista e também o convidado que você gostaria que eu trouxesse aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.